Olá, amigos! Este é o Escola Aberta, uma série de aulas gratuitas sobre cultura oral e simbólica tradicional luso-afro-brasileira. A nossa série é um convite para tocarmos temas do folclore, ideias populares, simpatias, manias e coisas que o povo diz, sempre a partir de autores e obras selecionados. Eu sou Camila Leal Ferreira. E os festejos juninos já apontam para o seu auge com o Dia de São João, que aconteceu no dia 24 de junho, e o Dia de São Pedro, comemorado no dia 29 de junho, junto com o Dia dos Pescadores. Mas ainda tem muito o que dizer sobre os festejos que povoam o mês de junho. E hoje a gente trouxe um artigo da revista Lusófona de Estudos Culturais, e o artigo se chama Encantaria Maranhense de Dom Sebastião, de Sérgio Ferretti. Vamos ao artigo. Encantaria Maranhense de Dom Sebastião, autor Sérgio Ferretti, da Universidade Federal do Maranhão. Resumo: nas noites de lua, nas areias da Ilha dos Lençóis do Maranhão, Dom Sebastião aparece como touro encantado, e alguns conseguem ver seus tesouros nas dunas. A família de Dom Sebastião, com filhos nobres de sua corte, cavaleiros, vaqueiros e soldados, é constituída de seres encantados que são recebidos em transe nos rituais de cura e de tambor de mina. O touro de Dom Sebastião consiste numa das vertentes formadoras do Festival do Bumba Meu Boi e de outras manifestações populares no Maranhão. Através de observações no batizado do boizinho de Dom Sebastião, num ritual de cura, procuramos compreender elementos do sebastianismo maranhense, analisando a presença do sincretismo e do hibridismo como forma de compreensão da religião e da cultura. O sebastianismo no Maranhão. A crença num rei encantado que virá salvar o seu povo existe em muitas regiões, podendo ser considerada uma das manifestações do messianismo ou do mito da espera de um Messias ou Salvador. O sebastianismo inclui-se entre essas crenças, segundo Hermann, de 1998. No Brasil, o sebastianismo foi trazido pelos portugueses, sendo registrado em várias épocas e locais, relacionando-se principalmente ao culto e a el-rei Dom Sebastião, que não teria morrido na guerra contra os mouros no Marrocos, mas teria se encantado. O sebastianismo possui manifestações e peculiaridades em diferentes regiões do Brasil. Uma de suas fontes de difusão foram os jesuítas. Valdemar Valente, em 1963, comenta que em 1656, ao falecer Dom João IV, o padre Antônio Vieira pregou na matriz do Maranhão que Dom João estava morto, mas haveria de ressuscitar. Diz que este sermão se perdeu com alguns outros, feitos de improviso, mas suas ideias permaneceram, sendo responsável, inclusive, por Vieira ter sido processado pelo Tribunal do Santo Ofício e por ter defendido as profecias de Bandarra, e ter pregado a volta de Dom João IV e previsto o advento do Quinto Império. O padre Antônio Vieira, que viveu durante vários anos no Maranhão, foi condenado pela Inquisição em 1667, mas em 1675 foi absolvido pelo Papa. Há uma nota nessa página importante. A respeito da categoria encantado, veja-se Maués, abre aspas, há certo número de pessoas que não morrem, e ao invés disso se tornam encantados. Dizem que essas pessoas são levadas muitas vezes ainda crianças para o encante, que é o local de morada dos encantados, por certos encantados que se agarram delas, como a mãe d'água. Assim, se uma criança desaparece num rio e seu corpo não for mais encontrado, dir-se-á que aquela criança foi para o encante. Fecha aspas. Ainda em relação ao termo encantado no tambor de mina e nos salões de curadores do Maranhão, Mundicarno Ferretti informa. Refere-se a uma categoria de seres espirituais recebidos em transe mediúnico que não podem ser observados diretamente ou que se acredita poderem ser vistos, ouvidos ou sentidos em sonho, ou por pessoas dotadas de vidência, mediunidade ou de percepção extrasensorial. Vamos retomar ao texto.
Localizado entre a região amazônica e o nordeste do país, o estado do Maranhão por muito tempo permaneceu isolado do restante do Brasil e, no período colonial, constituiu por mais de uma vez uma província separada do restante do país. Este isolamento fez com que nele se desenvolvessem características culturais específicas e diferentes de outras áreas. A região recebeu fortes influências ameríndias, europeias e africanas. A presença indígena sempre foi grande, dado o contingente populacional ameríndio, e até meados do século XVIII, línguas indígenas eram amplamente utilizadas, mesmo na capital. O europeu chegou no início do século XVII e procurou expandir a lavoura principalmente de cana-de-açúcar e de algodão. A catequese dos indígenas se efetuou através de diversos empreendimentos missionários católicos. Grande número de escravos foi trazido da África, sobretudo a partir de meados do século XVIII, com a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e do Maranhão, organizada pelo Marquês de Pombal. Pombal expulsou os jesuítas, fortaleceu as tradições e a língua portuguesa, incrementou a importação de escravos e ampliou a urbanização sem a construção de grandes edifícios. No litoral do Maranhão, há regiões com dunas de areias denominadas de lençóis, dentre elas a Ilha dos Lençóis, no município de Cururupu, no litoral norte, considerada como uma ilha encantada que serve de moradia ou de encantaria a Dom Sebastião e sua corte. As areias dos lençóis lembrariam a região da África, em que o rei teria desaparecido. No vizinho estado do Pará, há também regiões conhecidas como Morada ou Encantaria de Dom Sebastião. Existe, na Ilha dos Lençóis, uma comunidade de albinos, que são denominados de Filhos de Dom Sebastião. O culto ao rei Sebastião no Maranhão e no Pará, conforme Taissa Luca, esvaziou a conotação messiânica da crença no encoberto. Nenhum mineiro espera o retorno do rei simplesmente porque nenhum culto afro-brasileiro possui características salvacionistas. Nessa religião de integração, o sagrado imanente se faz presente cotidianamente em meio à experiência estática. O retorno do rei acontece a cada festa pública, sempre que um filho de santo recebe a entidade. A presença do sebastianismo no Maranhão e no Pará pode ser estudada como um caso de hibridismo cultural ou de sincretismo religioso, como comentamos adiante, englobando elementos culturais portugueses com tradições culturais e religiosas de origens ameríndias e afro-brasileiras, denominando as crenças sebásticas maranhenses de sincretismo afro-caboclo e considerando-as fruto do hibridismo, segundo Jaqueline Herman, que afirma, abre aspas, minha pesquisa sobre os sebastianismos luso-brasileiros encontrou no caso maranhense diversas inovações e especificidades que, de forma clara, agrega elementos da religiosidade africana e ameríndia, confirmando talvez a versão mais genuinamente brasileira da crença sebastianista, na medida em que parece fundir e reelaborar aspectos importantes das três matrizes originais de nossa formação cultural. Fecha aspas. Rei, rei, Dom Sebastião, quem desencantar lençóis, bota abaixo o Maranhão. É refrão de uma conhecida toada repetida nos cânticos de terreiros em homenagem a Dom Sebastião, prevendo uma catástrofe com o desaparecimento do reino deste mundo, que seria transformado no reino de outro mundo, como ocorre em muitos mitos de inversão. O mito da vinda de Dom Sebastião e os ritos relacionados com sua presença, atual em São Luís, constituem um exemplo interessante do imaginário de mitos de origem, abre aspas, que procuram forjar uma identidade própria no tempo e no espaço sagrado, fecham aspas, de acordo com Batista, em 2010. Religião e festa da cultura popular no Maranhão. Muitos terreiros de tambor de mina e de umbanda do Maranhão costumam realizar festas da cultura popular oferecidas em homenagem a encantados, que as apreciam e solicitam. Assim, é comum a realização nos terreiros da festa do Divino Espírito Santo, do tambor de crioula e do Bumba Meu Boi, entre outras. Geralmente, no dia em que determinada entidade é cultuada,
A ela é oferecida uma ou várias destas festas. Os membros dos grupos de afro-religiosos pertencem à mesma classe dos participantes das manifestações da cultura popular. Assim, religião e cultura popular encontram-se muito próximas, uma contribuindo e apoiando o desenvolvimento da outra. No Maranhão, a Festa do Divino é realizada principalmente nos grupos de cultura afro-brasileiras de tambor de Mina. Quase todos os terreiros de Mina organizam uma vez ao ano esta festa, oferecida a uma entidade devota do divino que solicita a festa em sua homenagem. Como é muito dispendiosa, geralmente é organizada na época da principal festa do terreiro. No folclore maranhense, o Bumba Meu Boi constitui manifestação popular que atrai grande número de participantes. O boi no Maranhão é brincado sobretudo no mês de junho, em homenagem a São João, e o ciclo das festas se estende de abril a outubro. Há mais de 300 grupos de Bumba Meu Boi organizados em São Luís, reunindo uma centena ou mais participantes. Os bois se subdividem em sotaques que se relacionam com os instrumentos, o vestuário e tipos de danças. O sotaque mais conhecido são os de matraca, de zabumba e de orquestra. Muitos grupos de boi se apresentam em terreiros de umbanda e de tambor de mina. Diversos terreiros oferecem uma festa com Bumba Meu Boi para entidades que apreciam essa manifestação e alguns possuem o seu próprio boi. É comum nos terreiros haver festa para o batizado e para a morte do boi oferecido à entidade, que são denominados de boi de encantado. Diversos bois são organizados no terreiro em homenagem a Dom Sebastião, como o boizinho encantado. O boizinho encantado é considerado um boi alternativo, com múltiplos estilos ou sotaques, utilizando pandeirões, zabumba, instrumentos de corda, guitarra elétrica, gaita e etc. Possui muitas músicas gravadas, inclusive uma que fala de Dom Sebastião no terreiro de Dona Benedita. Lendas do Sebastianismo no Maranhão. A Ilha dos Lençóis, no município de Cururupu, no litoral norte do Maranhão, é considerada como o local em que o rei Dom Sebastião encontra-se encantado. Pessoas que a visitam, sobretudo os que possuem dons mediúnicos, umbandistas, mineiros, curadores ou pajés, contam terem visto o rei encantado num touro, e muitos dizem ter tido visão do tesouro de Dom Sebastião. Dizem que Dom Sebastião costuma aparecer principalmente em junho, durante as festas do Bumba Meu Boi, em agosto, época de aniversário da Batalha de Alcácer Quibir, ou em janeiro, na festa de São Sebastião. Dizem também que atualmente o rei já não está mais aparecendo, porque a Praia dos Lençóis está sendo muito visitada e possui muito morador. Esta não-vinda reflete o pessimismo ou ideias de desastre do imaginário popular de que no passado os tempos eram melhores e o presente degrada ou polui o ambiente. Essa crença difundida em muitos mitos parece estar de acordo com previsões de ambientalistas, segundo as quais o desmatamento e destruição dos manguezais tem provocado alteração no planeta. Os antigos dizem que era comum acharem joias na praia, e por isso os visitantes são proibidos de levar qualquer coisa da ilha. Os pescadores acreditam que se alguém sair levando conchas e lembranças, a embarcação não pode seguir viagem, pois tudo lá pertence ao tesouro do rei. Se insistirem, a embarcação pode afundar. No Maranhão circulam várias narrativas relacionadas a esse mito, como a do navio encantado de Dom Sebastião, que é visto pelos viajantes no local conhecido como Boqueirão, no Golfão Maranhense. Há também a lenda do navio encantado de Dom João, que era visto pelos frequentadores do antigo terreiro do Egito, no local próximo ao porto de Itaqui, em São Luís. Há o mito da princesa Iná, filha do rei Sebastião, que ficou revoltada quando seu palácio, no fundo do mar, foi perturbado pela construção do porto do Itaqui. O escritor maranhense Jomar Moraes considera que a lenda de Dom Sebastião é, sem dúvida, a que mais entranhamente penetrou na alma maranhense, inspirando cantadores de boi, compositores populares, poetas, romancistas e pintores.
Moraes exemplifica a afirmação citando vários trabalhos de escritores, poetas, pintores, bem como cantigas de boi e de terreiros sobre o tema. E este, amigo, foi um apanhado de trechos desse tão interessante trabalho do autor Sérgio Ferretti para essa revista lusófona de estudos culturais, que é uma revista publicada pela Universidade do Minho, em Portugal. E o link para esse artigo completo vai ficar na descrição do nosso vídeo. Obrigada, amigos, e até o próximo Escola Aberta.